Bem, pessoal, sejam realmente todos muito bem-vindos. Para mim é muito bom encontrá-los. Eu queria voltar um pouquinho à nossa aula de terça-feira, só para a gente poder pegar a Fernanda, Stephanie, Júlia, Lívia, é bom tê-los aqui, para pegar o gancho para a nossa conversa de hoje. O que foi que nós conversamos na terça-feira? Nós falamos sobre a chamada teoria geral da prova, a estrutura geral que a prova vai ter no processo. A gente falou sobre quais são os sistemas de prova. Nós falamos, né, bastante sobre a questão da hierarquização dessas provas, né, de que a gente não deve perder muito tempo buscando aqui uma hierarquia de provas, isso não nos ajudará em nada, né, não colaborará com nada. Falamos também sobre os 3 primeiros artigos que tratam, Aninha, no título das provas do Código de Processo Penal, os artigos 155, 156 e 157. A gente tratou desses 3 primeiros artigos, são os artigos que de alguma forma colocam ali as estruturas gerais do tratamento das provas no processo. A gente percebeu que o juiz decide pelo princípio do livre convencimento motivado, tendo, Cássio, uma liberdade probatória muito grande. Eu queria resgatar aquela alegoria que eu usei com vocês na terça-feira, porque ela nos é muito útil, ou seja, de que eu tenho um mosaico ali com vários elementos, e que esses elementos, cada um tem suas especificidades, suas cores, mas aí quando eu me distancio disso, Laricinha, eu vou ver o todo, né? Então, essa é a grande finalidade que a prova tem: dar ao julgador, dar ao juiz uma percepção global, mas precisa, em relação à estrutura dos elementos de prova. Então, a grande função aqui é você olhar para aquele painel, para aquele panorama de provas e ter a sensibilidade, ter a percepção, ter a técnica, né, de entender, a partir daquela prova, qual é a direção, Marcelo, preponderante que a prova está apontando. A direção preponderante é para haver o reconhecimento da responsabilidade criminal ou não, né? Há dúvidas, Edmo, se existe ou se não existe responsabilidade, sim. Então, eu não vou condenar porque em dúbio pro réu, ou seja, é muito importante, e eu queria que isso ficasse bem claro, até para a gente poder avançar a partir da aula de hoje, em que nós vamos ver as provas em espécie, que o juiz, ele tem diante de si todo esse ferramental de provas, ele olha para a prova e percebe ali esse ferramental, mas que o juiz precisa compreender que ele nem deve, Beatriz, utilizar uma prova de ouro, ou seja, perseguir, buscar ou utilizar uma única prova, por mais incrível que ela seja, para isoladamente, sozinha, Pamela, fundamentar a sua decisão, mas também eu não exijo do juiz, Lucas, a unanimidade da prova. Então, no trato dos estudos da prova, é muito importante, Jennifer, você que será uma grande juíza criminal no futuro, ter essa percepção. Ou seja, eu estou diante desses limites. Eu nem posso agir com uma única prova, eu nem posso, não tenho a menor dúvida, gente, é só uma questão de tempo, e pouco tempo. Eu nem posso agir baseado, fundamentando minha decisão numa única prova. Isso já existiu, como eu falei para vocês no passado, quando a confissão ela era tida como a rainha de todas as provas. E também eu não posso ter uma exigência extremamente pesada ao julgador, dizendo: olha, julgador, você deve e somente pode
utilizar o conjunto unânime de provas para decidir. Imagina, Thaís, como seria pesado para o juiz só ter possibilidade de condenar se todas as provas do processo, depoimento de testemunhas, perícias, interrogatório, documentos, apontassem na mesma direção, fossem unânimes, convergissem na mesma direção. Não, isso não existe, né? Então, o juiz vai ter que ter essa sensibilidade de olhar para esse acervo probatório, olhar para esse conjunto de provas e dali perceber qual seria a prova ou a direção preponderante que essa prova apontaria. Né? A maior parcela da prova, a maior parte da prova aponta em que direção. Esse é o grande trabalho que o julgador tem, que o juiz tem, diante daquele determinado caso concreto. No finalzinho da aula de terça-feira, eu ainda estou rememorando alguns aspectos da aula de terça-feira que eu considero importantes. No finalzinho da aula de terça-feira, nós conversamos sobre a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, da árvore dos frutos envenenados, tanto faz. Aquela teoria que diz que se de uma prova ilícita eu produzir uma outra prova, esta aqui será uma prova ilícita por derivação. Se da prova A eu produzo a prova B e a prova A ela é ilícita, é como se ela contaminasse a prova B. É como se o DNA dessa prova B já viesse contaminado. Na aula de hoje, só para fechar essa ideia da teoria geral, eu queria ver com vocês a lógica da chamada serendipidade, ou teoria do encontro fortuito de provas. O que nos diz a teoria do encontro fortuito de provas? Essa teoria, para a gente usar uma linguagem bem popular, mas muito didática, Pedro, é a ideia de que eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Então, a teoria do encontro fortuito de provas, ela vai dizer o seguinte, Aninha, eu estava buscando a prova A, de repente me deparei com a prova B. Posso utilizá-la? Eu vou explicar essa teoria para vocês, Yuri, Stephanie, Lara, através de um exemplo. Vamos entender essa teoria através de um exemplo. Que exemplo é esse? A interceptação telefônica, para que o juiz autorize a interceptação telefônica, Beatriz, a gente vai falar dela um pouco mais à frente aqui nas nossas aulas, mas só para a gente entender o meu exemplo. Para que o juiz autorize a interceptação telefônica, primeiro, só existe interceptação telefônica por ordem judicial. Só o juiz pode autorizar a interceptação telefônica. O que é a interceptação telefônica? É o gravar a conversa de duas pessoas através de um meio eletrônico ou telefônico. Então, uma conversa de WhatsApp, uma conversa através de linha telefônica, eu gravo essa conversa, isso é uma interceptação telefônica. Então, o juiz autoriza que o Ministério Público ou a polícia faça uma interceptação da conversa do A com o B. Então, ali eu tenho a conversa do A com o B, vou gravar para saber o que eles estão falando. Perfeito. Essa interceptação só ocorre por ordem judicial. E a lei, Jennifer, traz um elemento a mais. A lei vai dizer, Larissa, que para que eu autorize a interceptação telefônica, o fato investigado tem que ser um crime punido com pena de reclusão. Ou seja, o crime que eu estou investigando, o crime que eu estou apurando, o crime que eu estou ali efetivamente desenvolvendo, é um crime punido com
reclusão. É essa a lógica que a gente tem aqui. Então, esse crime, punido com reclusão, é um crime que autoriza a possibilidade do juiz determinar a interceptação. Pronto. Feita essa pequena introdução sobre a interceptação telefônica, Lucas, imagina comigo a seguinte situação. Imagina que a polícia pediu aquela prova, o juiz autorizou a produção daquela prova, porque de fato a polícia estava ali investigando um crime punido com reclusão. Ela de fato estava ali investigando crimes punidos com essa natureza. A polícia começa a realizar a interceptação telefônica. Ela começa a realizar essa interceptação telefônica. E depois disso, quando termina ali, que fecha toda a interceptação, que vai olhar o produto daquela interceptação, na prática, ele vai olhar as conversas que ele conseguiu interceptar. Ele não encontra nenhuma prova, nenhum elemento de informação, nada, absolutamente nada, que possa indicar a prática de um crime punido com reclusão. Então, ele olha para aquele conjunto probatório, ele olha para aquele acervo probatório, ou seja, o resultado, Lorena, do que de fato ele produziu na interceptação, e ele não encontra nada, absolutamente nada, do crime punido com reclusão. Porém, ele encontra elementos ali que são elementos de crimes punidos com detenção. Ou seja, ele estava investigando, Stephanie, um crime punido com reclusão. Desse crime, ele não reuniu nenhuma prova eficaz na interceptação, mas ele se deparou, ele tropeçou num crime, numa prova útil para construir uma acusação de um outro crime, mas que esse outro crime, Lucas, é punido com detenção. Então, ele estava caminhando para investigar um crime, não achou nada, tropeçou com um outro crime. Só que este outro crime, por si só, como ele é punido com detenção, ele não admitiria a interceptação telefônica. Ele não permitiria o uso da interceptação telefônica. E aí surge a questão. Posso utilizar essa prova que eu encontrei? Posso utilizar essa prova que eu me deparei? Já te ouço, Lucas. O entendimento dominante no Brasil hoje, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é de que sim, que essa prova ela é uma prova lícita, ela é uma prova válida. Ou seja, se eu estava produzindo uma prova e tropecei, me deparei com a outra, mesmo que não fosse meu objetivo principal, eu posso utilizar essa outra prova. Claro que eu utilizarei essa outra prova num outro processo, numa outra investigação. Tá? Um elemento aqui importante, extremamente importante. O professor Eugênio Pacelli, eu tive a oportunidade de assistir uma aula com ele no mestrado, ele usa uma alegoria que eu acho muito interessante. Ele diz, olha, o juiz, na hora que ele autorizou aquela interceptação telefônica e ele permitiu a produção daquela interceptação telefônica, é como se ele tivesse ali inaugurado uma estrada, um caminho, uma espécie de portal de licitude. Então, tudo que eu produzir ali será lícito. Tudo que eu produzir ali será permitido. Então, eu tenho ali aquele caminho de licitude. Não era o meu objetivo chegar naquela prova de um crime punido com detenção, mas o caminho que eu percorri até lá foi um caminho permitido e válido. Portanto, não era meu objetivo final, mas me deparei com ele, estava numa trilha autorizada por lei, autorizada pelo juiz, ou seja, preenchendo todas as formalidades legais adequadas, resultado, prova válida. Então, para concluir, eu ouvi o Lucas. A teoria do encontro fortuito de provas diz isso, olha, se você se deparou com uma prova que não era uma prova que você estava buscando, daí um encontro fortuito, casual, não esperado,
Porém, você efetivamente realizou essa determinada prova e teve acesso a ela, perfeito, prova válida, tá? Lucas, pode perguntar, querido. Só para reiterar, então, a interceptação telefônica ela só então vai poder ser feita de maneira legal se o crime analisado for de reclusão? Sim, esse é um requisito Tá, expressamente previsto na lei. tudo bem, entendi. Mas como o investigador que está investigando aquele indivíduo que cometeu o crime vai saber se o crime que ele está fazendo é de reclusão ou não? Tem alguma pista, evidência que ele vai ter que pegar para entender como é? São duas etapas, né? A definição se o crime é punido com reclusão ou detenção é a própria lei penal que dá, né? Lá no preceito secundário do crime. Então, quando eu tenho lá, artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão. Então, o próprio crime, em abstrato, ele me diz se aquela pena será de detenção ou de reclusão. Essa é a primeira parte da tua resposta. A segunda parte, o investigador, seja ele a polícia, seja ele o Ministério Público, quando ele vai ao juiz e solicita essa interceptação telefônica, ele tem a obrigação, Lucas, de, no requerimento, indicar minimamente que seja, elementos de informação que dizem, olha, eu estou investigando o fulano pelo crime X. Ele vai ter que rotular aqui esse crime, se é furto, se é roubo, se é estelionato, se é peculato, se é corrupção. E eu posso dizer que há indícios ainda, mesmo que embrionários, mas indícios sobre ele, por essas informações. Então, não se exige, Lucas, que o delegado ou o promotor, ao solicitar a interceptação, ele tenha um conjunto muito robusto de provas. Não faria nem sentido, porque ele está pedindo a produção de uma prova. Mas também eu não posso solicitar isso, e principalmente o juiz não pode deferir isso, se ele não tiver um mínimo que seja de elementos que digam, opa, realmente esse cara aqui merece que eu faça uma interceptação sobre ele. Porque se fosse assim, seria muito frágil, né? O delegado dizia, olha, eu estou com a desconfiança do fulano, autorizo a interceptação e pronto. Não é tanto assim. Porque a gente não pode perder de vista, a pergunta é muito boa para a gente fundamentar essa ideia e, de certa forma, a gente já acaba avançando aqui, vendo a interceptação telefônica, que o que eu queria conversar com vocês sobre ela é basicamente isso. A interceptação telefônica, ela é uma prova admitida no processo penal, mas ela é uma prova, Lucas, que a gente tem que ter muita atenção sobre ela, porque ela é uma prova muito invasiva. O que eu quero dizer com uma prova muito invasiva? A Constituição Federal diz que existe o sigilo de dados telefônicos, telemáticos, de comunicação em geral, Marina. Então, no momento em que o juiz criminal ele autoriza a interceptação telefônica, ele está relativizando uma garantia, um direito constitucional da inviolabilidade das minhas comunicações. Então, o juiz precisa ter muita parcimônia, muita prudência ao autorizar isso. Tanto assim, não é que o STJ tem um entendimento já consolidado, ele não é sumulado, mas ele é consolidado no sentido de que a denúncia anônima e apenas a denúncia anônima não podem autorizar, Lucas, a realização de medidas constritivas de direitos. Ou seja, o juiz não pode, com base numa denúncia anônima, autorizar uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico, uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo fiscal, porque isso é muito frágil. Imagina, o cara recebe uma denúncia anônima, que não sabe de onde vem, não tem origem, e com base só nisso, ele autoriza a interceptação telefônica. Não. Ele pode até, com base na denúncia anônima, diz o STJ, iniciar a investigação, mas ele vai apurar algum tipo de elemento ali para levar esse elemento ao juiz e dizer, olha, juiz, eu estou investigando o fulano pelo crime X, aí aqui ele individualizou o crime, e aí eu tenho como saber se é punido com detenção ou reclusão, e eu tenho até o momento esses indícios, mas para que eu siga aprofundando, eu preciso da interceptação. Aí tudo bem.
O que eu não posso é não dizer que crime eu estou investigando. Olha, juiz, eu estou investigando o fulano porque eu acho que ele praticou aí um crime, mas não sei qual. Não rola para fins de interceptação e não rola também eu não apresentar algum tipo de elemento mínimo que seja. Repito, não se exige, né, uma prova cabal, exauriente, não faria nem sentido, mas algum elemento mínimo eu exijo. Consegui te explicar, Lucas, essa minha longa explicação aqui? Não, conseguiu. Eu entendi. Então, se a interceptação telefônica ela for feita sem a averiguação do juiz, ela é algo ilegal, né? Se podemos dizer assim. Aí, se ela não tiver ordem judicial, ela é ilegal e nada salva. Nada salva. A não ser aquele caso que nós falamos na última aula, que seja a prova única que a defesa tem. Seria o único momento em que isso poderia ser salvado. O resto não tem como salvar. E para que o juiz autorize, ele precisa ter esses elementos mínimos, ele precisa preencher esses elementos mínimos aí. Repito, o crime investigado ser punido com reclusão e ele ter algum tipo de elemento. Tá? O Guilherme me pergunta assim, professor, e se na investigação do denunciado for de um crime com pena de reclusão e outro de detenção, mas a interceptação obtém prova de detenção? Aí não há grandes problemas, Guilherme, porque se eu estou ali diante de um crime punido com reclusão e outro punido com detenção, mas de fato eu estou investigando aquele crime punido com reclusão, né? Se efetivamente eu estou na investigação, ele por si só já autorizaria a interceptação. Então, se eu autorizo para esse crime e tropeço na prova do crime de detenção, que já estava no meu radar, digamos assim, ela vai ser válida da mesma forma. Sim, Marina, perfeito. Marina diz o seguinte, professor, e a prova que vier a partir dessa interceptação telefônica ilegal é prova ilícita por derivação. Exatamente. Exatamente isso. Ou seja, se eu faço uma interceptação telefônica ilegal e a partir dessa interceptação telefônica, Marina, eu peço uma quebra de sigilo fiscal, ou uma quebra de sigilo bancário, ou uma busca e apreensão, essas provas que foram fundamentadas, calcadas, baseadas na interceptação, elas também serão ilícitas por derivação, imprestáveis para todos os fins de processo. Pode perguntar, Lucas. Só para reiterar aqui uma coisa, quando a gente está falando da teoria da, acho que é árvore envenenada, né, o nome, o senhor usou o exemplo da interceptação telefônica como uma possibilidade de uma prova derivar dela e ser ilegal, ser ilícita, né, melhor dizendo. O senhor poderia fornecer outros exemplos de qual uma prova decorre de outra que é ilícita? Posso. Imagine, por exemplo, uma prova que foi obtida por tortura. Eu torturei alguém e aquele alguém entregou onde estava tal fato. Né? Ou eu quebrei o sigilo bancário ou fiscal sem ordem judicial. Imagina que o delegado vai até um banco e recolhe ali informações bancárias daquela determinada pessoa sem a permissão judicial. Então, todas elas seriam provas ilícitas. Então, imagina que eu consigo ali uma prova bancária, da movimentação bancária daquele investigado, repito, sem uma ordem judicial, e uso essas provas para buscar, por exemplo, interceptação telefônica, ou um sigilo bancário, ou mesmo sigilo fiscal. Então, a gente tem que entender que, e à medida que a gente for avançando aqui no estudo das provas em espécie, isso vai ficar mais claro, Lucas, mas é muito legal a tua pergunta, para que a gente entenda o seguinte: a prova ilícita, ela é ilícita porque eu não segui as formalidades legais, porque eu a utilizei onde não cabia, porque eu extrapolei as permissões legais, porque eu não tinha poderes para determinar essa prova. Então, por exemplo, o delegado de polícia, na hora que ele está conduzindo ali um inquérito policial, vocês estudaram inquérito policial no semestre passado, ele pode convocar uma testemunha, ele pode convocar um investigado para que ele seja ouvido, ele pode determinar, como a gente vai ver a partir de agora, a realização de uma prova pericial, de uma prova de perícia. Mas, por exemplo, existem outras provas que ele pode utilizar,
mas a iniciativa pode partir dele, mas a autorização para que aquela prova seja feita, por força de mandamentos constitucionais, é do juiz. Por exemplo, a interceptação telefônica, que eu falei agora, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, busca e apreensão domiciliar. Todas essas provas, elas dependerão de formalidades adicionais. A gente vai ver depois, um pouquinho mais à frente, na semana que vem, a gente vai conversar sobre isso. Nós vamos falar, por exemplo, sobre colaboração premiada e infiltração de agentes policiais. São provas úteis, mas que dependem de uma permissão ou de uma interação do juiz. Então, no momento em que uma dessas provas é produzida sem observar uma dessas formalidades, ela já se tornou ali ilegal e, por consequência, né, ela vai ser imprestável para o processo. E veja só, às vezes o fato, a prova até começou legal, Lucas, eu vou extrapolar um pouquinho a tua pergunta, para a gente fixar bem essa ideia. Eu posso ter, Aninha, uma prova que até começa legal e no meio do caminho ela se perde. Vou te dar um exemplo bem simples, Lucas. O juiz autorizou uma busca e apreensão na casa do fulano de tal. A Constituição diz que o domicílio é inviolável, salvo em 3 casos: flagrante delito, para atuar na prevenção, na atuação de uma emergência. Por exemplo, está pegando fogo a casa, eu vou poder entrar na casa, claro, ou para salvar uma pessoa que esteja ali passando mal. E a última, Marina, diz a Constituição que eu posso ingressar durante o dia com ordem judicial. Então, imagina que a Jennifer, juíza criminal, autorizou a busca e apreensão. Entregou para o delegado ali o mandado de busca e apreensão. O delegado chegou à casa daquele alvo e 4 horas da manhã, sem autorização do dono da casa, sem nada, botou o pé na porta, arrombou e entrou e cumpriu a diligência. Veja, ela até nasceu lícita, mas a sua execução foi lícita, porque a Constituição diz que mesmo com ordem judicial, eu tenho que entrar durante o dia, entendendo aí dia de 6 às 18. Então, qualquer desses pequenos detalhes que não sejam observados podem servir de base para que eu reconheça a ilegalidade dessa prisão e, consequentemente, eu tenha a estrutura, né, clara de legalidade. Aí, você pode perguntar. Professor, a quebra de cadeia de custódia também torna a prova inutilizável, não é isso? Também. Claro que a gente vai ter que contextualizar sempre, Ailson, a gente vai falar agora sobre cadeia de custódia, quando a gente fala de inutilizada, de nula, de ilícita, o nosso estudo aqui é um estudo progressivo, Ailson, em que a gente vai, como aquele brinquedo Lego, a gente vai agregando aqui outras pecinhas. Nós vamos ver um pouco mais à frente no semestre, Ailson, a teoria geral das nulidades do processo penal. E um dos elementos essenciais que a gente vai perceber é que, para que eu declare um ato processual como nulo, qualquer ato processual, e a prova ela é um ato processual, eu preciso ter como elemento central para a declaração de nulidade a existência de um prejuízo a uma das partes. Então, a princípio, eu responderia a sua pergunta como sim. Rafael, a quebra da cadeia de custódia, ou seja, e eu vou passar para vocês como atividade de casa, tarefa de casa do tio Rafael. Vocês vão ler no Código de Processo Penal e vão trazer as dúvidas na próxima aula os artigos 158A a 158F do Código de Processo Penal. Essa é uma tarefa de casa que eu vou passar para vocês. Por quê? Esses artigos que foram inseridos em 2019, no âmbito daquilo que ficou conhecido como pacote anticrime, eles disciplinam no processo penal exatamente o que o Ailson comentou agora, a cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? É uma disciplina legal, agora ela é legal, porque ela está, repito, inserida no Código de Processo Penal, que vai disciplinar como é que aqueles todos que estão ali envolvidos na prática daquela investigação, ou mesmo da apuração judicial,
devem tratar a prova, desde o momento em que eu tomo aquela prova até o descarte. Então, por exemplo, uma arma que eu encontrei no local do crime. Essa cadeia de custódia, que está regulamentada nesses artigos que eu coloquei no chat, que eu quero que vocês leiam depois, ela vai dizer como é que eu vou tratar aquela arma, desde o momento em que eu a apreendi no local do crime até o momento do descarte, quando ela já não for mais necessária. Isso estava, Wilson, como você sabe, numa resolução do CNJ, isso era indicado numa resolução do CNJ, mas não era lei ainda. Né? Então, era uma norma infralegal que disciplinava tudo isso. Com o pacote anticrime, nós incorporamos, e se você comparar a resolução do CNJ, Thaís, com esses artigos aí que eu indiquei para vocês, é muito próximo uma coisa da outra. Então, Beatriz, o que é que a gente vai ter aqui? A ideia de que esse conjunto de cautelas, de regras, de cuidados que eu tenho que ter com a prova, se não forem observados, me pergunto a Wilson, poderia gerar uma ilegalidade. Poderia. Por que eu estou colocando no condicional, Wilson? Porque se eu perceber que a ausência daquela observância de uma regra na cadeia de custódia não gerou nenhum tipo de prejuízo concreto à idoneidade da prova, eu posso simplesmente não declarar aquele ato como nulo. Ou seja, a gente vai precisar contextualizar isso, repito, com esse princípio geral das nulidades, que é não há nulidade sem prejuízo. Pode perguntar, Wilson. Fique à vontade, querido. Então, tem que ocorrer a quebra, né, e a comprovação de prejuízo para uma das partes, não é isso? Então, não somente a quebra, né? Exatamente. Porque, deixa eu te dar um exemplo. Aquela arma que foi apreendida no local do crime, Ailson, não se tomou o cuidado devido com ela. Porém, ela era irrelevante. Depois percebeu-se que a arma do crime foi outra, ou eu já tinha conseguido produzir uma prova pericial sobre aquela arma e o descuido foi depois. Então, nesse caso, eu não teria por que anular aquela prova. Tá? Cássio, essa questão das provas ilícitas, qual é a relação que elas têm com o encontro fortuito? Porque o entendimento dominante, como eu falei para você, Cássio, é de que se eu atirei numa prova, mas acertei na outra, essa outra aqui será lícita. Entendimento dominante. Mas existe um entendimento minoritário na doutrina e um ou outro precedente judicial, muito raro, que diz que não. Que se você estava buscando a prova A e achou a prova B ela é imprestável, ela é ilícita. Porque você não pode utilizar uma prova que você tropeçou nela. Ou você busca aquela prova e a encontra, ou simplesmente não pode utilizar. Esse entendimento, no entanto, Cássio, é minoritário. Então, para resumir, o entendimento dominante no Brasil é que se eu cheguei àquela prova, mesmo, Marina, não estando pensando na prova, mas eu cheguei, Beatriz, num caminho legal, num caminho de licitude, ela vai ser válida. Tá bom? Eu queria, Ailson, eu te agradeço muito a pergunta, foi muito legal a tua pergunta, porque ela tem tudo a ver com a aula de hoje, a gente já falou da cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia, repito, é essa regulamentação que nós temos em relação à estrutura do cuidado com a prova. Ailson e todos os demais, fica aqui a dica, que é um tema muito interessante, inclusive isso, Ailson, para um futuro trabalho de conclusão de curso, TCC de vocês, ou mesmo para um artigo a ser apresentado no Mundo Unifor, ou publicado. É bem interessante essa relação da cadeia de custódia com a validade da prova e os eventuais reflexos que isso pode trazer para o processo. A partir de agora, e a gente vai seguir isso em algumas aulas, nós vamos estudar as provas em espécie. Nós vamos ver as provas em espécie. Então, a gente vai ter aqui, dentro dessa relação, essas provas em espécie. A primeira delas é a prova que nós vamos ter de exame de corpo de delito e perícias em geral. Então, o capítulo 2, o capítulo 1 nós vimos na aula passada.
deixa eu organizar isso aqui melhor, Maria. O Código de Processo Penal tem um título que são das provas. Esse título é dividido em capítulos. O primeiro capítulo nós vimos na aula passada. São aqueles 3 artigos, 155, 156 e 157. O capítulo 2, que começa no 158, tem esse nome, esse título, do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Cadeia de custódia já tratamos naquela muito oportuna pergunta do Ailson. Vamos trabalhar agora com a ideia de exame do corpo de delito e perícias em geral. Eu vou usar uma explicação aqui, que é uma explicação bem boba, eu sei disso. Muito tola, muito superficial, Elzio. Todos vocês aqui, e eu já fui por anos, são alunos da Universidade de Fortaleza. Todos vocês. E repito, eu, por alguns anos, fui aluno. E todos vocês são alunos, são acadêmicos de Direito da Universidade de Fortaleza. Então, na hora que eu digo que você é aluno do CCJ, que você é acadêmico de Direito, implicitamente eu estou dizendo que você é aluno da Unifor. Agora, na hora que eu digo que você é aluno da Unifor, não significa dizer que você seja aluno de Direito. Você pode ser aluno de Medicina, de Ciência da Computação, de Educação Física, de Odontologia, e por aí vai. Eu tenho uma relação aqui de conteúdo e continente. Gênero e espécie. É a mesma coisa que a gente tem aqui. Quando ele fala de exame de corpo de delito e perícias em geral, eu quero que vocês entendam da seguinte maneira. O exame de corpo de delito é uma perícia. Mas nem toda perícia é um exame de corpo de delito. Ou seja, o exame de corpo de delito é uma perícia em particular. E aí, Daniele, o que é que transforma uma perícia, gênero, aluno da Unifor, no exame de corpo de delito, espécie, aluno do CCJ? Uma característica. O exame de corpo de delito é feito, é uma perícia feita no objeto, na coisa que corporifica, que materializa o crime. Então, no crime de homicídio, o cadáver, o corpo sem vida daquela vítima, Lorena, corporifica, materializa o crime. As consequências do crime são vistas naquele corpo já sem vida. Ailson, no crime de lesão corporal, imagina que o A pegou um facão e lesionou o braço do B. Aquela lesão no braço do B é a corporificação, a materialização que eu tenho do crime. Então, eu vou fazer o exame de corpo de delito no braço da vítima. Uma falsificação de dinheiro ou uma falsificação de contrato. Aquele documento falsificado materializa o crime. Eu vou fazer um exame de corpo de delito. Deixa eu explicar isso de outra forma. Imagina comigo a seguinte cena, Júlia. Houve um homicídio no apartamento. A polícia chega. Quando a polícia chega, ela encontra no estacionamento daquele prédio um revólver. Ela vai ver nas escadas um rastro de sangue. Quando chega no apartamento, a porta do apartamento está arrombada. Ela entra, a sala está toda revirada. Quando ela chegou no quarto, ela encontra a vítima sem vida. Para a investigação, Thaís, a polícia vai fazer uma perícia na arma que ela encontrou lá no estacionamento. Ela vai fazer uma perícia no sangue que tem na escada.
Ela vai fazer uma perícia na porta arrombada. Ela vai fazer uma perícia na sala, para ver se encontra, por exemplo, impressões digitais. E ela vai fazer uma perícia no cadáver. Tudo isso é perícia. Mas exame de corpo de delito será só a última. Aquela em que eu faço no cadáver. Porque é ele que materializa o crime que eu estou investigando, que é o crime de homicídio. Então, todo exame de corpo de delito é perícia. Mas nem toda perícia é um exame de corpo de delito. Isso ficou claro? E aí vejam o que nos diz o artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, vestígios é exatamente essa consequência, Edmo, concreta da prática do crime. Ou seja, o cadáver é um vestígio para homicídio. O braço lesionado é um vestígio para lesão corporal. Então, ele diz aqui, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, aqui a gente tem alguns elementos bem interessantes. Primeiro, a perícia. E aí, um breve parênteses, tá? Perícia é um tipo de prova, Lorena, Daniele, Ana, Marcela, que tem um requisito fundamental. Então, parênteses. Perícia é um tipo de prova que, na sua elaboração, na sua formulação, eu vou usar, Pedro, aspectos e raciocínios científicos. Porque o que é ciência? Na ciência, qualquer que seja ela, não se admite achismos, opiniões, fontes, vozes da minha cabeça. Isso não é ciência. Isso pode ser qualquer outra coisa. Ciência não é. A ciência ela tem um método, ela tem um objeto, ela tem protocolos, técnicas. Então, para que eu faça uma afirmação científica, eu preciso observar um método, observar um protocolo, ter um objeto determinado e por aí vai. Isso é ciência. Então, a prova pericial ou prova científica, ou como alguns gostam de chamar, prova crítica, ela é uma prova feita com base em princípios técnico-científicos. Consequentemente, essa prova, ela não admite opiniões. O perito aqui, Pedro, não pode dizer eu acho, pode ser. Na prova pericial, Larissa, o perito vai dizer, olha, é isso por isso. Este projétil saiu desta arma por isso, por isso, por isso. A causa da morte foi o tiro que ele recebeu e causou isso, isso, isso. Rafael, e se o perito não conseguir responder a essas perguntas? Que ele diga isso. Não tenho como determinar a causa da morte. Não tenho como dizer se a assinatura foi feita pelo fulano. Não tenho como dizer se o projétil saiu dessa arma. Então, a gente percebe que a linguagem da prova técnica, a linguagem da prova científica, a linguagem da prova pericial, tudo isso é sinônimo, ela é assertiva. É por isso. Se eu não posso fazer essa conclusão assertiva, que eu diga, não tenho como responder, não tenho como concluir, não tenho como fazer isso. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? O exame de corpo de delito é essa perícia, portanto, científica, técnica e etc., feita num objeto determinado. Que objeto? Aquele que contém um vestígio, aquele que contém, portanto, a materialização, a corporificação do crime. Olha que interessante aí o artigo 158. Ele diz o seguinte, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Qual é a diferença aqui, Pedro, do exame direto para o exame indireto? No exame direto, Igor,
os peritos, eles têm diante de si aquele objeto a ser periciado, tal qual ele teve a prática criminosa, tal qual ele estava na hora que o crime foi praticado. Por exemplo, na hora que eu tenho um homicídio, que eu pego o cadáver, transporto para o Instituto Médico Legal, e lá os médicos fazem um exame de corpo de delito cadavérico, aquilo que a gente chama de autópsia, que é o exame de corpo de delito cadavérico, eles têm diante de si o cadáver. Vão analisar todos os detalhes ali. Isso é um exame de corpo de delito direto. Mas imagina comigo, Jennifer, o seguinte. Imagina que o A lesionou o B. O A deu um tiro na perna do B. Aquele B, portanto, tem uma lesão na perna. Claro, Thaís, que eu vou levá-lo imediatamente a um hospital. Ele vai ser atendido de urgência. Vai para uma cirurgia, Lucas. Os cirurgiões ali vão desfazer os vestígios. O trabalho do cirurgião é desfazer, Laricinha, os vestígios, ou seja, o resultado do crime. Tudo isso a gente vai ter no atendimento médico. Por óbvio, depois que ele estiver bom, escapou, a lesão está resolvida, é que eu vou pensar em exame de corpo de delito. E aqueles peritos não terão mais diante de si a lesão como ela aconteceu logo depois da prática do crime. Porque os cirurgiões, aspas, desfizeram os vestígios. O que o médico legal, o perito médico legal, vai utilizar, então, para produzir o exame de corpo de delito indireto? Ele vai utilizar fotografias da época do fato, o prontuário médico, radiografias, ressonância magnética. Ele se cerca de todos esses elementos indiretos, já que a lesão não está mais como estava na época do fato, para produzir o exame de corpo de delito. O que é importante que a gente entenda? O exame de corpo de delito direto, feito sobre a coisa do jeito que ela está depois que o crime aconteceu, e o exame indireto, Stephanie, valem a mesma coisa. Não tem uma diferença aqui, Larissa, de diferença de validade probatória, não. Se os peritos conseguem, por esses meios outros, chegar a uma conclusão, esta conclusão ela é válida. Não há uma hierarquia entre o exame direto e indireto. Foi apenas uma preocupação do legislador de dizer, olha, se você não pode fazer de forma imediata, direta, não tem problema. Use elementos outros para fazer depois. E quem é que faz o exame? Veja que o artigo 159 responde: o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, no singular, portador de diploma de nível superior. Perito significa alguém que tenha expertise, conhecimento especializado naquilo. Quando ele fala aqui em perito oficial, não necessariamente significa dizer, Pedro, que seja alguém funcionário público. Não precisa ser alguém do Estado. Basta que seja um perito oficial, por exemplo, nomeado pelo juiz. Claro que naquelas perícias mais recorrentes, exame de corpo de delito cadavérico, lesão corporal, crimes sexuais, informática, engenharia, já existe um corpo técnico de peritos do próprio Estado. Mas se ele não tiver ali, for um tipo de perícia, imagina que eu preciso fazer uma perícia, Aninha, numa pedra preciosa, para saber se foi trocado ou não quando o cara estava ali consertando aquela joia. Às vezes o Estado não tem um perito nisso. O juiz nomeia um perito e o Estado vai pagar esse cara, mas ele passa a ser um perito oficial. O que o parágrafo 1º diz é o seguinte: se eu não tiver um perito oficial, se eu não tiver alguém com expertise suficiente para isso, aí eu posso, veja o que diz o parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente em área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame. Então, Sara, o padrão, o normal, é a gente ter a perícia feita por um perito oficial, nomeado pelo juiz, ou do corpo técnico do próprio Estado, ou não, mas ele é nomeado pelo juiz, e ele tem que analisar aquilo ali de forma imparcial, isenta, técnica,
E aí basta um, porque o cara é especialista, ou na falta de um especialista, na falta de um perito, aí eu vou fazer a perícia por 2 pessoas. 2 pessoas farão essa perícia. O que se exige é que sejam pessoas idôneas, ou seja, não posso ter condenação criminal, nem outras coisas, e que tenham curso superior para fazer isso. Tá? Então, a regra, um perito, expert, um especialista, alguém com expertise nisso. Não tem, troco, substituo por 2 pessoas com diploma superior. Vou aqui para as dúvidas. Guilherme me diz o seguinte, então, por exemplo, se o indivíduo me deu um murro e quebrou meus dentes, um perito, nesse caso, seria um dentista. Exato. Então, você tem, por exemplo, no próprio IML, você tem peritos médico-legais na área de odontologia, para aferir ali qual foi a lesão, Guilherme. Excelente exemplo. E a Júlia diz o seguinte, professor, pode repetir um exemplo quando a perícia se der indiretamente? Claro, Júlia. Veja, imagina que aquela pessoa sofreu uma lesão corporal grave. Não faz sentido, naquele momento que ela está ali com um tiro na perna, sangrando tal, eu levá-la ao IML para que seja feita uma perícia. Não tem lógica isso. Eu vou levá-la ao hospital. Vai receber o atendimento, eventualmente uma cirurgia, vou reparar ali os danos ali no tecido da perna, ela fica boa. Mas eu vou precisar fazer uma perícia, aquilo ali foi um crime. Eu vou precisar dessa prova para movimentar o processo. Como é que aquele perito, aquele médico legista lá do IML vai utilizar, vai fazer aquela prova? Ele vai olhar a lesão, já agora curada, né, sanada, sã, mas ele vai utilizar radiografias, ressonância magnética, o prontuário médico, ele pode entrevistar os cirurgiões para formar na cabeça dele a ideia de como é que estava a lesão antes do atendimento médico. E aí, depois desses meios indiretos, já que a lesão, ele não assistiu à lesão como ela aconteceu logo depois do fato, ele produz o exame de corpo de delito. Consegui explicar melhor agora, Júlia? Queridos, então veja o que diz o artigo 158. O crime que deixa vestígio precisa do exame de corpo de delito. Mas se não for possível produzir o exame de corpo de delito, olha o que diz aqui o artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial... desculpa, o 68 não, o 67. Eu explico já o 68. O 67. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Então, um crime que deixou vestígio é um crime que exige prova, exame de corpo de delito. Mas se não for possível fazer o exame de corpo de delito, nós poderíamos substituir pela prova testemunhal. Tá? Então, a prova testemunhal é o plano B, é a segunda opção que eu tenho para fazer aqui, dentro dessa lógica, dentro dessa estrutura, para fazer a prova existente desse determinado tipo de elemento. Só para a gente ver o 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício ou requerimento do Ministério Público. Ou seja, se eu fiz o exame de corpo de delito para a lesão corporal, mas eu preciso ainda de outros elementos, eu posso fazer um outro depois. O que é importante do que nós conversamos hoje? A prova pericial é uma prova científica, portanto não tem achismo, não tem opinião. O perito vai precisar definir por que é que ele diz aquilo, de onde é que ele tirou aquela verdade. Ela pode ser feita em qualquer objeto. Num carro, numa arma, no computador, num edifício, numa casa, no corpo humano, num documento, num e-mail, numa fotografia, tudo isso é periciável. Agora, quando aquela coisa, ela corporificou, ela materializou o crime, aí é um tipo específico de perícia que eu chamo de exame de corpo de delito, que é obrigatório para que eu ofereça ação penal. Eu só consigo comprovar a materialidade através do exame de corpo de delito. Se não for possível realizar,
aí eu uso essa regrinha do artigo 167, substituindo pela prova testemunhal. Queridos, o que acharam da aula? Tá tudo tranquilo? Estão gostando do ritmo das aulas? Tá tranquilo? Exato, Cássio, ele vai ser obrigatório nisso. Nos outros casos, eu faço uma perícia em geral, que eu vou chamar de qualquer forma. A perícia pode ser feita em qualquer um. Quando ela é no objeto, aí ela tem um nome próprio. Tá bom? Queridos, um excelente final de semana para vocês. Fiquem bem, se cuidem. A gente vai seguir na semana que vem com as provas em espécie. A gente vai falar de testemunha, interrogatório, colaboração premiada. Tem ainda uma conversa longa sobre provas, tá bom? Um beijo grande a todos. Fiquem bem, um ótimo final de semana. E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira.